Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo repouse sobre todos nós nesse dia, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa cidade. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor nos diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém. Aqui nós estamos diante de uma carta, de uma palavra de Deus para as nossas vidas. O Deus que chama, o Deus que nos aproxima dele, o Deus que nos concede todas as coisas que conduzem à vida, que conduz à piedade e que nos aproxima da sua glória. Ele é aquele que nos doa também as suas muito grandes e preciosas promessas, promessas que não são vazias, promessas que se cumprem, promessas que são consistentes. A palavra do Senhor não volta vazia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós estamos aqui experimentando nesse ano o momento em que já se iniciou as campanhas eleitorais. Existem muitas promessas que muitos têm feito que não passam de promessas vazias. Deus não é assim. Deus promete, Deus cumpre, Deus realiza. A sua palavra, ela cumpre os propósitos para os quais ela foi designada. E o Senhor é aquele que nos doa, que nos presenteia com preciosas e muito grandes promessas. Promessas de riquezas que a imaginação humana não pode conceber. A imaginação, o coração humano não pode conseguir elaborar a grandiosidade das imensas e gloriosas promessas que Deus tem para aqueles que Ele foi do seu agrado aproximar dEle, fazer conhecido o seu Evangelho a estes e aproximar-lhes da sua glória, da sua virtude, as promessas da vida eterna, a promessa de uma vida com Deus na mais perfeita comunhão durante toda a eternidade, a promessa de ver Deus na sua glória, pela sua graça, a promessa do perdão dos pecados, a promessa da Canaã celestial, do lugar onde não mais haverá choro, nem pranto, nem clamor, porque nós estaremos com o Senhor na glória excelsa. O Senhor nos entregou preciosas, muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos participantes da natureza divina, isto é, filhos de Deus. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que todos quantos o receberam, que receberam a Cristo, que creram em Cristo, que a sua vida foi entregue a Cristo, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem participantes, como te diz aqui o texto, da natureza divina. Aqueles que creem, que recebem o Evangelho, que atendem ao chamado de Deus, como diz no versículo 3, que Deus chamou para a sua glória, aqueles que ouviram o chamado de Deus e atenderam a esse chamado, estes são filhos de Deus. Se você crê no Evangelho, se você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você é um filho de Deus. Você é alguém que Deus lhe chama de filho. Todavia, o oposto também é verdade. Se você não crê em Deus, você não é filho de Deus, é filho do maligno. E se assim você se encontra, seja muito bem-vindo, porque um dia eu também fui assim e outros tantos também foram assim.
e a nós nos cabe nos arrependermos dos nossos pecados. E Deus perdoa os nossos pecados, e Deus nos lava dos nossos pecados, nos purifica da nossa iniquidade, nos dá um novo coração, transforma a nossa vida e nos faz filhos benditos dele. É uma graça de Deus, é uma bênção maravilhosa ser filho de Deus. É dormir em paz, com a consciência tranquila, um coração tranquilo, sabendo que se nós morrermos, seja em qual momento for da nossa vida, nós partiremos e estaremos com o Senhor na glória celestial. Nós estaremos diante do Senhor na mais profunda e eterna alegria. Mais profunda e eterna alegria. Para nos tornarmos participantes da natureza divina, dito também, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. O que é que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Essas coisas não são de Deus, mas aqueles que são aproximados de Deus, que ouvem o chamado de Deus, são libertos da corrupção do mundo. O pecado já não tem domínio mais. Nós temos a graça de dizermos não para o pecado, e sim para a justiça, e sim para as coisas que Deus aprova, e sim para uma vida purificada, uma vida santificada, uma vida de retidão junto ao Senhor. O Senhor nos dá a libertação das corrupções internas. Não é que a gente se torna perfeito, mas é que nós agora temos força para dizer não ao pecado, para nos arrependermos também do pecado, quando nele cairmos, quando ferirmos os mandamentos do Senhor. O Senhor nos dá graça, o Senhor nos liberta das corrupções que há no mundo. É uma bênção de Deus. O Senhor nos tem dado todas essas promessas. O que faremos das promessas de Deus? O que você fará das promessas de Deus? Elas vão entrar por um ouvido e sair pelo outro? Você vai ouvir como se estivesse ouvindo uma poesia, como se estivesse ouvindo uma música popular, não é que você escuta e tanto faz, não vai mudar a sua vida? Ou essas promessas vão mudar a nossa vida? As promessas de Deus, quando nós as consideramos em verdade, quando nós temos consideração por Deus, nós somos transformados, a nossa vida jamais vai ser a mesma. Nós vamos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ver, de ouvir, de fazer. Vai mudar tudo em nossa vida, porque o Evangelho exige de nós transformação. Algumas pessoas se aproximam de Deus simplesmente porque querem, não Deus, querem as bênçãos de Deus, querem riqueza, querem cura, querem prosperidade. Todas essas coisas Deus pode nos dar e Ele dá mesmo. Deus cura, Deus concede as bênçãos nesse mundo, mas a maior de todas é a bênção do próprio Deus. Ele é a porção da nossa herança, Ele é o bem maior da alma daquele que tem a fé salvadora, a fé que de fato é a fé que conduz para a vida eterna. Deus é o maior tesouro. Caminhar com Deus, estar com Deus, andar com Deus é a maior bênção, é a maior maravilha. O céu é o céu porque Deus está lá, e o santo, alguém que foi transformado por Deus, ama o céu porque Deus é o seu maior tesouro. Não ouro, não riquezas materiais, mas o próprio Deus que nos doa todas as coisas que conduzem à vida, que nos concede as preciosas promessas, que nos liberta das corrupções e do mal que há neste mundo. Que o Senhor possa ser o nosso maior tesouro, que Ele possa ser o centro do nosso coração e assim possamos adorar o Senhor por toda a eternidade, em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua vida, que você e a sua casa possam servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.